Você sabe como carregar o seu celular através da indução eletromagnética? Não? Então vem comigo que eu te explico. Vamos lá. Eduardo, enfim, o que a questão me pede? A questão aborda um celular. Esse celular ele tem o princípio de funcionamento de um dos princípios de funcionamento para carregá-lo pode ser o ato de recarregá-lo por indução eletromagnética. Não é todo celular que tem esse princípio de funcionamento. Por quê? Porque para carregá-lo, ele precisa ter uma espira contida em seu interior. Então, ele já precisa ser fabricado para passar por esse tipo de carregamento. Show de bola? Aí eu acrescentei uma figura na resolução para que você pudesse compreender melhor. Essa figura veio no enunciado, mas essa não. Foi o que eu fiz aqui. Eu peguei o seu celular, que foi apresentado para você, de frente para você, eu quero que você visualize de perfil. Ó. Quando você visualiza esse celular de perfil, introduzido acima da base, que foi um instrumento que ele também citou no texto, você consegue perceber que quando essa base criar o campo magnético, ela consegue atravessar o celular. O que ele aborda realmente? Ele diz que o celular vai passar por um processo de carregamento por indução eletromagnética. Aborda a espira dentro do celular e chega a dizer que essa espira tem uma área de 4 cm², essa espira tem uma resistência que chega a ser de 0,5 miliohm, e a corrente elétrica que vai se formar nessa espira, chamada corrente induzida, ela atinge o valor de 140 miliamperes. Para que nós consigamos, através desse processo de carregamento no celular, na espira do celular, criar essa corrente elétrica através da indução eletromagnética, precisamos criar uma variação de campo, entendeu? Eu vou explicar isso. Essa variação de campo à medida que o tempo passa foi a pergunta da questão. Qual a variação que o campo magnético tem que sofrer, o campo magnético que atravessa o celular, à medida que o tempo passa, para que ela possa criar uma corrente elétrica suficiente ou necessária para carregar o celular. Essa corrente é a corrente que vai em direção à bateria do celular, que vai ser utilizada para a bateria recarregar-se. Show de bola? Eduardo, por onde é que eu começo? Qual é a pergunta da questão? Variação de campo magnético à medida que o tempo passa. Em que fórmula isso aparece? Dentro dessa. Ó. Variação de campo magnético. Variação de campo magnético aparece dentro da expressão de força eletromotriz induzida. Eu vou utilizar isso dessa maneira. Força eletromotriz induzida, ela é a variação de fluxo magnético à medida que o tempo passa. Essa variação de fluxo magnético, você precisa compreender que a variação do fluxo pode ocorrer se 3 variáveis variarem, ou uma delas. Como é, Eduardo? Essa força eletromotriz induzida pode ser. O que é o fluxo magnético? BA cosseno θ. BA cosseno θ à medida que o tempo passa. O que você percebe? Que a área dessa espira ela é uma só. A área dessa espira ela não varia. Então não dá para a variação do fluxo magnético acontecer por causa da variação da área. Quem está variando, na verdade, é o campo magnético produzido pela bobina contida na base que carrega esse celular. Então você precisa perceber que é a variação do campo que, na verdade, provoca a variação do fluxo. E a pergunta da questão está aqui dentro. Ó. Qual a variação do campo à medida que o tempo passa? Essa é a pergunta da questão. Eduardo, mas explica realmente o que está acontecendo? A tecnologia desse processo de carregamento? A gente faz o seguinte. Quando a gente pega esse tipo de celular, que já vem com a espira contida nele, para que ele se carregue, e coloca ele deitado na base, a base é construída da seguinte maneira, só o princípio de funcionamento dela bem simples para você. A gente coloca uma bobina dentro dela, essa bobina a gente liga a uma fonte de tensão que produz uma corrente elétrica. Essa corrente não é a corrente induzida. Na prática, ela é uma corrente elétrica que vai criar esse campo magnético. Eduardo, e essa corrente elétrica que cria o campo magnético? Qual é a relação dela que tem com esse campo mesmo? Essa expressão que eu vou colocar aqui agora, nós não a utilizamos na resolução da questão, mas eu acho importante que você visualize esse campo aqui se formando e que perceba que ele depende do valor dessa corrente elétrica. Como é, Eduardo? Para uma bobina, eu vou apagar isso aqui já já. Para uma bobina, qual é o campo magnético que eu posso criar no interior de uma bobina? Pelo menos nessa região mais central, onde esse campo ainda consegue ser uniforme.
N, que é o número de voltas, vezes mi, vezes I sobre 2R, que é o raio dela. Essa permeabilidade é a permeabilidade magnética do meio onde o campo magnético se forma. N é o número de voltas ou o número de espiras. Aqui eu tenho cada volta dessa é uma espira na bobina. Então o que você nota? Que esse campo ele depende dessa corrente. Só que você também percebe que para criar a força eletromotriz induzida eu preciso do campo magnético, eu preciso que o campo magnético varie. Então você tem que notar que esse campo magnético ele precisa variar. Ó. E esse campo ele varia devido ao tipo de corrente que o cria. Então nós precisamos criar essa base com uma corrente elétrica variada também. Aí a corrente elétrica variada que vem do circuito, que alimenta essa bobina, é que precisa variar. Ela, ao variar, ela cria um campo magnético variado. Esse campo magnético variado, à medida que o tempo passa, é capaz de variar o fluxo magnético que cria uma força eletromotriz induzida. E isso aqui é a diferença de potencial, meu amigo. Essa diferença de potencial ela é sentida nos terminais dessa bobina. Isso aqui é um circuito elétrico. Essa diferença de potencial ela é utilizada para criar essa corrente elétrica. E essa corrente elétrica ela é fornecida à bateria do celular e o carrega. Show de bola? Ah, Eduardo, agora sim eu estou começando a entender. Aí vamos lá, raciocinando. Por que eu botei isso aqui no final da lousa? Porque isso aqui é a pergunta. Só que aí você nota que para achar essa variação de campo à medida que o tempo passa, precisamos da força eletromotriz induzida. Aí nós não temos. Mas como isso aqui é um circuito simples, eu vou utilizar a lei de Ohm. U igual a R vezes I. Eduardo, e o que tem a ver a lei de Ohm com isso? A força eletromotriz induzida, na verdade, ela é a diferença de potencial. Que pode ser, nessa situação simples, o produto da resistência da corrente. Show de bola? Isso aqui é medida em volts, isso aqui é medida em volts. R é a resistência da espira. I é a corrente induzida que se formará na espira. Ok? Aí o que dá para dizer? Que essa força eletromotriz ó, vai ser o produto da resistência e da corrente. A corrente induzida formada na espira nós temos. A resistência da espira nós temos. Não confunda essa corrente com essa, tá, galera? É tanto que eu nem botei um I aqui. Esse I é a corrente que carrega a bobina que cria o campo. E esse I é a corrente induzida que se forma na espira que vai carregar a bateria do celular. O que eu estou utilizando, na verdade, é a corrente elétrica que já carrega a bateria do celular. É essa. É essa corrente elétrica que, enfim, passa na espira que tem resistência. Ok? Resistência da espira, 0,5 ohm. Eu vou chamar de 1 meio. 0,5, 1 meio, vezes 10 elevado a menos 3. Corrente elétrica é a corrente elétrica aqui, ó. 140 vezes 10 elevado a menos 3 também. Por quê, Eduardo? Porque estão em mili. Isso aqui está em miliamperes, tem que ser multiplicado por 10 elevado a menos 3. Miliohm tem que ser multiplicado por 10 elevado a menos 3. Ajeitando, isso aqui fica uma força eletromotriz induzida, ó, de 140 por 2, 70. Vezes 10 elevado a menos 6, medida em quê? Em volts. Show de bola? Pega esse valor aqui agora e utiliza aqui dentro. Força eletromotriz induzida, 170. Aliás, me perdoe, 70. 70 o quê? 70 microvolts ou 70 vezes 10 elevado a menos 6. Fora isso, a variação do campo magnético, à medida que o tempo passa, é o que ele deseja na questão. A área, essa área de secção transversal da espira, está aqui ela. Ele forneceu 4 centímetros quadrados, mas não pode ser em centímetro, né? Tem que ser em metro. 4 vezes 10 elevado a menos 4, só que agora em metros quadrados. Como é, Eduardo? De centímetro para metro você volta 2 casas. Mas como é unidade de área, tem que ser 4. Então, aquela área, 4 vezes 10 elevado a menos 4. E esse cosseno, eu quero que você perceba que eu nem vou utilizá-lo. Por quê, Eduardo? Porque é o seguinte. Quem é esse cosseno de θ? Agora eu queria abrir um parêntese na aula para mostrar isso para você, que isso aqui eu sei que é uma dificuldade que a maioria dos alunos tem. Vou criar um espaço aqui para a gente. Quem é esse θ na expressão? Θ é o ângulo formado entre as linhas de indução do campo magnético e uma reta normal que sai da área da espira. Eu vou fazer uma figura diferente dessa, porque eu quero mostrar esse θ para você, bem visível. Aí agora você vai imaginar uma espira meio que de lado. Ela está posicionada aqui para você desse jeito. Vou colocar essa espira aqui para você desse jeito. Está aqui ela. Perceba que eu vou botar uma reta normal saindo da área dessa espira. Ó.
para ser classificada como uma reta normal, faça de conta que isso é uma reta. Para ser classificada como uma reta normal, ela precisa ser o quê em relação à superfície da espira? Perpendicular. Perceba que essa reta normal, ela forma com as linhas de indução do campo magnético um ângulo qualquer, ó. Tá aqui, ó. Esse é o θ da expressão. Θ, quem é θ? Θ da expressão do fluxo magnético, ele é o ângulo formado entre uma normal que sai da área da espira e as linhas de indução do campo magnético. Vamos enxergar esse θ dentro da nossa situação agora. Que é, tá aqui a espira para você, ó, de lado para você. Então, uma normal que sai da área dessa espira, ó, tá aqui a área do celular, ó. Uma normal que sai da área dessa espira está aqui. Ou seja, está aqui, ó. Então, essa normal, eu preciso... Normal não tem sentido, então eu boto do lado que eu quiser, entrando ou saindo. Já o campo magnético, ó, a normal, ela para ser perpendicular a essa superfície, tem que ser perpendicular ao plano da lousa. Então, a normal, ela está entrando aqui no plano da lousa. E o campo magnético B, ó, ele é de entrada. Campo magnético B, ele é de entrada, ó. Então, são duas retas paralelas entre si. Aí, como são paralelas entre si, o cosseno de uma e da outra vai dar zero. São paralelas, não tem ângulo entre elas. Então, esse cosseno de zero, tudo isso aqui, ó, vale 1. Isso aqui você não precisa se preocupar. Fazendo essas continhas aqui, ó, variação do campo magnético à medida que o tempo passa é igual a... Dando uma canceladinha aqui para ficar bonito. Cancelou, ó, menos 6 com menos 4... Isso aqui equivale a menos 2. Então, isso aqui vai ficar, na verdade, 70 sobre 4. E 70 dividido por 4 equivale a 17,5. Vezes 10 elevado a quanto? Menos 2. Mas 17,5 você nota que não está escrito dessa maneira no enunciado da questão, nos itens da questão. Ele quer que você bote esse expoente equivale a 10 elevado a menos 3. Então, essa vírgula tem que andar para a direita. Isso aqui vai ficar a variação do campo magnético à medida que o tempo passa, igual a 175 vezes 10 elevado a menos 3, medido em Tesla por segundo. Tesla porque é o campo, segundo porque é o tempo. Só que ainda não chegamos onde ele deseja, porque isso aqui, ó, é o prefixo milli. Show de bola? Onde vai ficar realmente, no final das contas, dessa maneira. A variação do campo magnético à medida que o tempo passa equivale a 175, agora sim, milli Tesla por segundo. Show de bola? Bem, se você aprova o meu trabalho, não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos. E o principal, se inscrever no canal. Um beijão para todo mundo e até a próxima.